Em 5 de janeiro de 2019, uma página qualquer aparece no Facebook. Sentindo sozinho, mais uma página sobre posts e desabafos, assim como inúmeras que tem nas redes sociais. Mas por trás dessa fachada que parecia ser fútil, assim como as outras, a página começou como um experimento social de um adolescente problemático. Mesmo que soe cômico pra mim hoje em dia, eu tinha essa teoria bizarra de que posts na internet, mensagens e qualquer coisa que representassem sentimentos não precisavam ser sobre sentimentos reais para as pessoas se identificarem e usarem como se fosse verdade. Eu vou explicar melhor. Sabe aquela menina da escola que se fazia de depressivo porque achava bonitinho ou engraçadinho? E quase sempre elas eram a mesma pessoa que tirava foto no WhatsApp para poder mostrar pra todo mundo que tava mal. Claro que tem pessoas que passam por situações muito difíceis durante a adolescência, mas também tem pessoas que vão na onda. Mesmo que soe babaca dizer isso, sendo uma pessoa que já esteve na posição de ver pessoas que não estavam passando por situações tão reais assim, mas que faziam tudo por um holofote para chamar a atenção, para ser o coitado, a coitada, a sofrida, é algo muito revoltante. Não tô dizendo que todo mundo que posta coisas, que faz certas ações nas redes sociais tá querendo chamar atenção, mas definitivamente esse tipo de pessoa tá fazendo aquilo por algum motivo. E eu, sendo uma pessoa que passou por muita coisa sozinho, eu nunca tive essa necessidade de expor o que eu sentia ou demonstrar para as pessoas que eu tava mal nas redes sociais só porque eu queria uma mensagem, alguma coisa do tipo. Eu só ficava mal por estar mal. E essa página representava exatamente isso. Flertando com a ironia para essas pessoas que não conseguiam sentir suas dores sem ter que mostrar pro mundo inteiro. No fundo, eu só achava que o mundo estava cheio de gente rasa e que a dor podia ser só estética, porque era essa a interpretação que eu tirava da minha vivência. Com o tempo, eu comecei a receber mensagens de pessoas que tentavam me salvar pela religião, assim como eu também recebia mensagens de pessoas que só queriam desabafar, ou mensagens de pessoas que não eram nem do meu estado, mas que achavam que me conheciam. E, pra ser sincero, eu brincava um pouco em vestir o personagem quando eu respondia a essas pessoas, não sendo tão emotivo e sendo mais objetivo quando elas mandavam mensagem pra mim. Mas teve uma mensagem que fez tudo mudar. Como de costume, eu recebi mais uma mensagem de uma pessoa aleatória no Facebook. Era uma menina, ela tinha mais ou menos a minha idade. E ela começou a conversar comigo. Ela me contou que ela tinha sido pelo avô. E a mãe dela sabia disso e fingia que não via. Ela me contava como era horrível viver no mesmo teto com um homem que fez isso com ela. E de como todos os dias ela tinha o pensamento de tirar a própria vida. Eu fiz o que pude na época. Conversei com ela do jeito que pude, mas esse foi o estopim pro eu adolescente perceber, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Eu tava só me afundando com esses pensamentos, com esses posts, com essas reações que originalmente não eram reais, mas que estavam me afetando de uma maneira. Eu tava cavando o próprio poço, que originalmente não tinha. Depois de conversar com essa menina e mais algumas pessoas, eu falei que era o suficiente. E eu desativei a página. Até em 2024, eu lembrei dessa história. Eu lembrei dessa página e do que eu pensava na época, de como eu queria provar alguma coisa pra mim mesmo ou pras pessoas quando descobrissem que a página tinha um propósito estúpido ou que as postagens não eram reais. Foi quando eu comecei a escrever esse roteiro pela primeira vez. E lembrando da conversa que eu tive com essa menina, por algum estalo aleatório na minha mente, decidi revisitar as nossas conversas e o perfil dela no Facebook. Mas fazer isso foi um erro, porque eu descobri que alguns meses ou menos de um ano depois da última vez que a gente conversou, ela realmente tirou a vida dela. Foi quando eu desisti de gravar esse vídeo pela primeira vez. Mesmo não conhecendo ela, mesmo não fazendo parte da vida dela, sabendo que eu não podia ter feito nada pra ter mudado isso, ou ela não fazendo parte do meu dia a dia, eu fiquei muito abalado. Eu não sabia exatamente o que sentir. O meu experimento era só pra ser algo bobo, era só pra ser algo que um adolescente fez como uma piada. E, no fim, pessoas que tinham problemas terríveis, horríveis, procurando um conforto que talvez... um conforto que eu não tinha como dar pra elas. Eu originalmente tinha desistido de contar essa história pela
por se tratar de uma história muito delicada, por se tratar de uma história muito pesada e causar gatilhos em pessoas que podem estar ouvindo esse vídeo, assim como causa gatilhos e sentimentos ruins em mim. Mas falando com um amigo meu, que de vez em quando nós conversamos sobre pensamentos e coisas que a gente passa no dia a dia, apesar de não ser algo tão recorrente, eu sei que se eu precisar, eu posso falar com ele, e assim como eu espero que se ele tiver mal, ele consegue falar comigo. O que é bizarro, porque assim como essa menina que eu não conhecia pessoalmente, um dos meus melhores amigos hoje em dia, que eu mais tenho contato, e isso que o cara mora a cerca de 3.000 quilômetros de mim. Mas por que eu voltei atrás pra contar essa história? Eu acho que, apesar dos pesares, é uma história que vale a pena ser ouvida. Talvez essa menina não tivesse a mesma sorte que eu tenho atualmente. Ou talvez pra ela fosse mais fácil desabafar com alguém que ela nem fazia ideia de quem era. Ou talvez falar com pessoas que ela não conhecia era a única maneira que ela tinha, já que ela não podia desabafar com as pessoas que deveriam ser o porto seguro dela. E toda essa história que eu carreguei por anos, essas memórias e esse roteiro que eu fiz anos atrás, me trouxe esse pensamento. O mais importante é entender. Você pode não ter culpa sobre as coisas que aconteceram com você, mas a responsabilidade de lidar com eles é totalmente sua. E no fim, você não tá tão sozinho quanto você pensa.